Acordar e sentir que os braços já não respondem como antes. Levantar da cama e perceber que as pernas parecem não querer acompanhar. Tarefas simples, como abrir um pote, segurar uma sacola ou subir um degrau, passam a parecer desafios de outro mundo. Essa sensação, comum, silenciosa e muitas vezes angustiante, é relatada por milhões de pessoas acima dos 60 anos. Mas o que poucos sabem é que essa perda de força não é um destino inevitável da idade. Não é algo que vem com os anos e pronto. É, na verdade, uma soma de fatores físicos, nutricionais, hormonais e até emocionais. E entender esses fatores pode ser o primeiro passo para recuperar aquilo que se acreditava perdido: a autonomia, o movimento, a liberdade. Com o avanço da idade, o corpo passa por transformações profundas. Aos 30 anos, já começamos a perder massa muscular em pequenas quantidades. Esse processo se intensifica a partir dos 50 e, em muitos casos, acelera bruscamente após os 60, levando àquilo que a medicina chama de sarcopenia. Mas antes de falarmos dela, é preciso entender o pano de fundo dessa fragilidade. O envelhecimento natural reduz a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona, o GH, hormônio do crescimento, e o IGF-1, que são fundamentais para manter a massa magra. Além disso, a menor exposição à luz solar, comum em quem evita sair de casa, reduz a produção de vitamina D, o que afeta diretamente a função muscular. E mais, o sedentarismo, muitas vezes instalado como uma zona de conforto, se torna um veneno silencioso para músculos, articulações e até mesmo para o sistema nervoso que comanda o movimento. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a perda de força muscular é um dos principais preditores de mortalidade precoce na terceira idade. Isso mesmo, pessoas que perdem a capacidade de se levantar de uma cadeira sem ajuda, de subir escadas ou até mesmo de caminhar com firmeza, têm risco significativamente maior de desenvolver doenças graves, cair com frequência e, em muitos casos, perder completamente a autonomia. A pesquisa revelou que a força muscular das pernas, mais do que o peso corporal ou até mesmo a pressão arterial, é um dos principais indicadores de longevidade saudável. Isso porque os músculos das pernas estão diretamente ligados ao equilíbrio, à postura e ao metabolismo como um todo. Quando eles enfraquecem, o corpo inteiro sente. Mas por que isso acontece de forma tão intensa justamente nos braços e nas pernas? A explicação está na natureza dos músculos e na forma como os usamos, ou deixamos de usar. Os braços, por exemplo, perdem força mais rapidamente porque são menos exigidos no dia a dia, principalmente quando a rotina se torna mais passiva. Já as pernas, apesar de serem utilizadas para caminhar, sofrem com a diminuição da intensidade e da variedade de movimentos. Com menos agachamentos, menos subidas, menos resistência, os músculos perdem estímulo, e sem estímulo, não há crescimento. O corpo entende: se não estou sendo usado, posso ser descartado. E aí mora o perigo. A Organização Mundial da Saúde afirma que entre os 65 e 74 anos, mais de 35% das pessoas já apresentam sinais de perda de força funcional. Depois dos 75, esse número ultrapassa 50%. Mas isso não significa que você está fadado a depender de outras pessoas. Muito pelo contrário. O que a ciência mostra, cada vez com mais clareza, é que o corpo humano tem uma capacidade surpreendente de se regenerar, de se adaptar e de responder, mesmo depois dos 70, 80 ou até 90 anos. O que ele precisa é de estímulo, nutrição e movimento inteligente. Infelizmente, muitas pessoas não procuram ajuda ao primeiro sinal de fraqueza. Elas acham que é normal, que faz parte da idade, que não tem mais jeito, e com isso perdem tempo precioso. Mas imagine se, ao invés de aceitar a perda de força como um destino, a gente a encarasse como um sinal de que o corpo está pedindo socorro, um alerta de que ainda dá tempo, de que há algo a ser feito, com exercícios simples, alimentação certa, acompanhamento adequado. Porque há. É importante também reconhecer que a perda de força vai além do físico. Ela toca no emocional,
na autoestima, no senso de identidade. Quando alguém deixa de carregar uma sacola por conta própria, quando evita sair de casa por medo de cair, quando precisa pedir ajuda para tomar banho ou para cortar um pedaço de carne no prato, não é só o músculo que enfraquece, é a sensação de independência, a percepção de si. E é por isso que retomar a força, ainda que aos poucos, tem um impacto tão profundo. Porque cada pequeno gesto recuperado devolve também um pedaço da dignidade. Mas a boa notícia é que não é preciso esperar. Não é preciso chegar ao ponto de não conseguir mais caminhar ou se levantar. É possível começar agora, com o que você tem, onde você está. Pequenos passos podem gerar grandes transformações, e este vídeo é exatamente sobre isso. Sobre como você pode recuperar a força nos braços, nas pernas e, mais importante, dentro de você. Vamos seguir juntos nessa jornada. O próximo passo é entender o que está por trás dessa perda de força generalizada e como um diagnóstico chamado sarcopenia pode ser o ponto de partida para sua transformação. Ela chega devagar, sem aviso, sem dor no início. Um dia, você percebe que está mais difícil levantar do sofá. No outro, que carregar as compras da feira causa um cansaço incomum. E quando vê, aquela força que antes parecia natural, automática, começa a se perder entre os dedos. Esse processo lento, silencioso e quase invisível tem nome: sarcopenia. E embora pareça uma palavra técnica distante, ela é um dos maiores vilões da saúde na terceira idade. Pouco conhecida por quem mais deveria saber dela, a sarcopenia é hoje uma das principais causas de quedas, internações, perda de autonomia e dependência funcional em idosos. E o mais alarmante, é uma condição que pode ser prevenida, diagnosticada e até revertida, quando existe informação, orientação e ação. A palavra sarcopenia vem do grego sarx, carne, e penia, perda. Traduzida literalmente, significa perda de carne, ou seja, perda de massa muscular. Mas ela vai muito além da estética ou da aparência física. A sarcopenia compromete a função muscular. Ela torna os movimentos mais lentos, os passos mais curtos, os reflexos menos eficientes. E isso gera um efeito dominó. Quanto mais fraco o corpo, menor a mobilidade. Quanto menor a mobilidade, maior o sedentarismo. Quanto maior o sedentarismo, mais acelerada a perda muscular. É um ciclo cruel, mas que pode ser quebrado com conhecimento e atitude. Segundo a European Working Group on Sarcopenia in Older People, (EUGSOP), a sarcopenia não é apenas uma consequência do envelhecimento. Ela é considerada hoje uma doença reconhecida internacionalmente, com código próprio na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, M62.84. Isso significa que não estamos mais falando de um efeito colateral da idade, mas de um quadro clínico real, mensurável e tratável. Estima-se que cerca de 1 em cada 3 pessoas com mais de 70 anos já apresenta algum grau de sarcopenia e, infelizmente, muitos nem desconfiam. Os critérios para diagnóstico incluem 3 pontos principais: força muscular reduzida, quantidade de massa muscular diminuída e baixa performance física. O teste mais comum usado por profissionais de saúde é o de força de preensão palmar, aquele em que o paciente aperta um aparelho chamado dinamômetro. Se a força está abaixo do recomendado para sua faixa etária, já é um sinal de alerta. Outros testes simples incluem a velocidade da marcha, tempo para andar uma certa distância, e o tempo para se levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Sim, esses testes são simples, mas os resultados falam alto. A origem da sarcopenia é multifatorial. Além do envelhecimento natural e da diminuição hormonal, fatores como alimentação pobre em proteínas, falta de vitamina D, doenças crônicas, como diabetes, insuficiência cardíaca e artrite reumatoide, uso prolongado de certos medicamentos, como corticoides, e principalmente o sedentarismo crônico, contribuem para o seu desenvolvimento. E há também um fator silencioso e muitas vezes ignorado: a inflamação crônica de baixo grau,
Uma inflamação constante e sutil que se instala no organismo ao longo dos anos e acelera a degradação dos tecidos musculares. Em um estudo publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, pesquisadores demonstraram que idosos com sarcopenia têm 2 vezes mais risco de queda, 3 vezes mais risco de hospitalização e 4 vezes mais risco de morte precoce do que aqueles com boa saúde muscular. Esses números impressionam, mas servem como alerta, porque se o diagnóstico é silencioso, as consequências não são. Uma queda pode gerar fraturas, cirurgias, meses de recuperação e muitas vezes o início de um declínio irreversível na qualidade de vida. Mas aqui está a luz no fim do túnel. A sarcopenia não é uma sentença. Estudos mostram que, com apenas 12 semanas de estímulo físico orientado, é possível reverter boa parte da perda muscular. Um programa de treinamento com exercícios de resistência, mesmo com peso corporal ou elásticos, somado a uma dieta rica em proteínas e nutrientes essenciais, já apresenta resultados visíveis. A melhora na força, no equilíbrio, na disposição e até no humor é perceptível em poucas semanas. E o mais bonito, não importa a idade de partida. Há casos documentados de idosos com mais de 90 anos que conseguiram aumentar sua massa muscular e recuperar sua autonomia funcional com programas bem conduzidos. O problema é que muitas pessoas só descobrem a sarcopenia quando ela já causou estragos. Por isso, é fundamental falar sobre ela, informar, educar e agir. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos precisam estar alinhados. Mas o papel principal é do próprio indivíduo. Porque, no fim, ninguém conhece seu corpo melhor do que você. Preste atenção. Se você tem sentido fraqueza nos braços, pernas bambas, dificuldade para levantar da cadeira, insegurança para subir escadas ou tem evitado sair de casa por medo de cair, esses são sinais que não devem ser ignorados. Mais do que um diagnóstico, a sarcopenia é um convite para mudar, para se mover, para retomar o que parecia perdido. E é isso que vamos fazer juntos neste vídeo. No próximo tópico, vamos mergulhar nas provas científicas mais recentes, que mostram como é possível recuperar a força muscular mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. E você vai descobrir que o corpo, mesmo cansado, mesmo envelhecido, ainda tem sede de movimento, ainda responde, ainda pode florescer. Durante muito tempo, acreditou-se que a perda de força muscular na terceira idade era um processo irreversível, algo como a areia escorrendo por entre os dedos do tempo. Mas a ciência atual tem mostrado exatamente o contrário. O corpo humano, mesmo envelhecido, mesmo fragilizado por doenças, quedas ou longos períodos de inatividade, ainda tem uma impressionante capacidade de regeneração e adaptação. Basta dar a ele os estímulos certos no momento certo, e é isso que centenas de estudos ao redor do mundo vêm revelando. Sim, é possível recuperar força, mobilidade e vitalidade física depois dos 60, 70, 80 e até 90 anos. Um estudo clássico publicado no New England Journal of Medicine, conduzido com idosos entre 72 e 98 anos, mostrou que apenas 8 semanas de treino de resistência, ou seja, exercícios com pesos leves a moderados, foram suficientes para aumentar em até 113% a força muscular das pernas dos participantes. O mais surpreendente, a maioria deles vivia em instituições de longa permanência e tinham mobilidade reduzida antes do início do programa. Isso significa que mesmo pessoas consideradas frágeis conseguiram resultados expressivos em pouquíssimo tempo. Um resultado tão animador que virou referência mundial em programas de reabilitação geriátrica. Outro levantamento importante foi feito pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, envolvendo mais de 4.500 idosos. Os pesquisadores concluíram que a prática regular de exercícios, mesmo que iniciada após os 70 anos, foi capaz de aumentar a expectativa de vida em até 6 anos, com ganhos significativos de força, equilíbrio e redução de doenças metabólicas. Eles reforçam que o segredo está na consistência. Não é preciso treinar como um atleta,
mas sim se manter em movimento, com estímulos regulares que envolvam grandes grupos musculares, como os das pernas, quadris, braços e costas. O American College of Sports Medicine, uma das instituições mais respeitadas do mundo em ciência do exercício, recomenda que idosos pratiquem exercícios de força de 2 a 3 vezes por semana, com foco em movimentos funcionais, aqueles que simulam tarefas do dia a dia, como levantar de uma cadeira, subir um degrau, carregar objetos ou estender os braços acima da cabeça. Esse tipo de treino, quando orientado, melhora não apenas os músculos, mas também a densidade óssea, a saúde das articulações, a coordenação motora e até a saúde cognitiva. E falando no cérebro, vale destacar outro estudo fascinante publicado na Nature Medicine. Ele analisou como o exercício físico impacta a produção de um fator chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, responsável pela neuroplasticidade, ou seja, pela capacidade do cérebro de criar novas conexões e se adaptar. O estudo revelou que aos idosos que praticavam exercícios de força e equilíbrio apresentavam níveis mais altos de BDNF, o que se traduzia em melhora da memória, redução dos sintomas de depressão e mais motivação para manter a rotina ativa. É como se o corpo dissesse ao cérebro: eu estou vivo, me ajude a continuar. E o cérebro, em resposta, libera substâncias que fortalecem tanto a mente quanto os músculos. Muitas vezes, o que impede a recuperação da força não é o corpo, é a crença. A ideia de que já passou da idade, que não adianta mais, que meu tempo foi embora. Mas a fisiologia humana desmente isso todos os dias em clínicas, academias e centros de reabilitação. Basta observar os casos de idosos que depois de quedas graves voltam a andar, que após AVCs reaprendem a se mover, que mesmo com dores e limitações conseguem levantar da cama sozinhos, subir escadas, cuidar do jardim e até dançar. Não são milagres, são resultados de estímulos corretos, orientados por profissionais e sustentados pela vontade de viver com mais dignidade. É importante dizer que a recuperação da força muscular não segue uma linha reta. Alguns dias serão mais fáceis, outros mais difíceis. O progresso é gradual, mas ele vem. E muitas vezes, o primeiro ganho visível não está no tamanho do músculo, mas na confiança, no passo mais firme, no medo que desaparece aos poucos, no sorriso de quem consegue novamente lavar a louça sem sentir dor, subir no ônibus sem ajuda, brincar com o neto no chão da sala. Pequenas vitórias que, para muitos, têm o peso de um milagre. Mas e quem tem osteoporose, artrose, diabetes ou outras doenças crônicas? Pode recuperar a força também? A resposta, segundo a literatura científica, é sim, com adaptações. Os exercícios devem ser individualizados, respeitando limites e focando em movimentos seguros. Acompanhamento com fisioterapeutas e educadores físicos especializados é essencial, mas o princípio continua sendo o mesmo. O corpo responde ao estímulo. E quando bem alimentado, bem orientado e bem cuidado, ele pode e vai entregar resultados. A ciência também mostra que o maior risco MARI não está em se exercitar, mas nem não fazer nada. O repouso prolongado, comum após cirurgias ou quedas, acelera dramaticamente a perda muscular. Em apenas 10 dias de imobilização total, um idoso pode perder até 10% da sua força total. Por isso, quanto antes se retomar o movimento, ainda que leve, progressivo e com apoio, melhor será a recuperação. A frase "quem para enferruja" nunca foi tão verdadeira. E nesse caso, o ferrugem é a sarcopenia avançando no silêncio. Recuperar a força não é sobre voltar a ser jovem, é sobre voltar a ser dono do próprio corpo, sobre abrir a porta sem depender de ninguém, sobre tomar banho sozinho, cruzar a rua com segurança, sentar-se e levantar-se com dignidade. Isso é autonomia, isso é liberdade, e isso está ao alcance de quem decide agir. No próximo tópico, vamos mergulhar nas estratégias práticas, que funcionam de verdade para fortalecer braços e pernas mesmo dentro de casa, sem precisar de aparelhos caros ou academia. Você vai descobrir que o que mais importa não é onde se começa, mas sim a vontade de continuar caminhando,
com firmeza, com coragem e com fé no próprio corpo. Você não precisa de academia, halteres pesados ou máquinas sofisticadas para recuperar a força nos braços ou nas pernas. O que você precisa é de comprometimento, orientação e movimento inteligente. A ciência é clara. Exercícios de resistência, feitos com o próprio peso corporal, elásticos simples ou objetos domésticos, podem ser tão eficazes quanto treinos em academias, especialmente para quem está começando ou retomando o hábito após um longo período de inatividade. Neste tópico, vamos mostrar como se exercitar de forma segura e eficiente em casa, transformando a sua sala, o seu quarto ou até mesmo a cozinha em um espaço de reabilitação e renascimento da força. Vamos começar com o básico. Quais são os grupos musculares que você precisa trabalhar? Para retomar a força funcional e evitar quedas, é fundamental fortalecer os músculos das pernas, principalmente quadríceps, glúteos e panturrilhas, e dos braços, bíceps, tríceps, ombros e peitoral. Mas não se preocupe, você não vai precisar fazer centenas de repetições nem seguir treinos complicados. O segredo está na regularidade e progressão gradual. Um dos exercícios mais validados pela ciência é o chamado levanta e senta, ou, em termos técnicos, o sit to stand. Basta usar uma cadeira firme e realizar o movimento de levantar e sentar, sem apoio das mãos, com atenção à postura. Um estudo da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, mostrou que fazer 3 séries de 10 repetições desse exercício 3 vezes por semana aumenta significativamente a força das pernas e a estabilidade do tronco. Além disso, ele treina exatamente o que muitos idosos perdem com o tempo: a capacidade de levantar sozinhos, o que é essencial para a autonomia. Outro movimento simples e poderoso é a elevação de calcanhares, que fortalece as panturrilhas e melhora o equilíbrio. Fique de pé apoiado em uma parede ou cadeira e levante os calcanhares do chão, sustentando o peso do corpo na ponta dos pés por 3 segundos. Faça de 10 a 15 repetições. Parece pouco, pois saiba que esse exercício é um dos mais recomendados por fisioterapeutas para prevenir quedas em idosos. E para os braços, aqui entra um clássico adaptado: a flexão de braço na parede. Basta apoiar as mãos em uma parede na altura do peito, afastar os pés e simular o movimento de uma flexão. Esse exercício ativa os músculos dos ombros, peito e tríceps, sem sobrecarregar as articulações. Comece com 2 séries de 8 repetições e vá aumentando com o tempo. Um estudo publicado na revista Geriatrics and Gerontology International mostrou que esse tipo de movimento, quando praticado regularmente, melhora não só a força, mas também a densidade óssea dos braços em mulheres acima de 65 anos. Outra ótima opção é a flexão de bíceps com garrafas de água. Pegue 2 garrafinhas de 500 ml ou 1 litro, conforme sua força atual. Segure uma em cada mão e dobre os braços, levando as mãos em direção aos ombros. Repita de 10 a 15 vezes, em 2 ou 3 séries. Simples, acessível e extremamente eficiente. O importante é lembrar, a resistência importa menos do que a constância. O que transforma o corpo é o hábito, não o exagero. Agora, atenção, nenhum desses exercícios deve provocar dor. Desconforto leve. Pode acontecer nos primeiros dias como um sinal de que o músculo está sendo ativado, o famoso músculo acordando. Mas se houver dor aguda, formigamento, falta de ar ou tontura, pare imediatamente e procure orientação médica. A segurança sempre vem primeiro. Para garantir o melhor aproveitamento dos treinos, é fundamental aquecimento e alongamento. Antes de começar, faça movimentos circulares com os braços, levante os joelhos alternadamente, estique as pernas, respire fundo. Após o treino, dedique 5 minutos para alongar os músculos que você trabalhou. Isso reduz a chance de lesões e ajuda na recuperação muscular. Mas o que realmente diferencia quem tem resultado de quem desiste é a paz, motivação. E aqui vai uma dica poderosa. Associe os exercícios a hábitos diários.
Faça os movimentos enquanto assiste à televisão, enquanto ouve música ou antes do café da manhã. Transforme o treino em um ritual. Marque em um calendário, celebre cada dia cumprido. E mais, tire medidas, fotografe suas pernas e braços com intervalos mensais. Você vai se surpreender com a diferença. Pesquisas da Universidade de São Paulo, USP, revelam que idosos que se exercitam em casa, mesmo com baixa intensidade, apresentam ganhos significativos de massa muscular e melhora do humor. O exercício libera endorfinas, estimula o apetite, melhora o sono e resgata a autoestima. Em outras palavras, movimentar o corpo é como acender uma luz no meio da escuridão, e essa luz se espalha para todas as áreas da vida. Se você sente fraqueza nos braços ou nas pernas, não se acomode. Use essa fraqueza como sinal, como ponto de partida. O caminho está ao seu alcance. Com garra, paciência e persistência, você pode, sim, você pode reconquistar a força que pensava ter perdido. No próximo tópico, vamos abordar a alimentação que sustenta o músculo, com foco em proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais, que aceleram a recuperação da força muscular. Porque tão importante quanto o treino é o que você coloca no prato. Você já ouviu a frase, nós somos o que comemos, pois para quem deseja de recuperar a força nos braços e pernas após os 60 anos, essa verdade nunca foi tão literal. O músculo não nasce no treino, ele nasce na cozinha. Cada refeição, cada escolha alimentar, cada garfada pode ajudar ou atrapalhar na construção da força e da vitalidade física. A ciência é clara. Sem os nutrientes certos, o músculo simplesmente não tem como se regenerar. É como tentar construir uma casa sem tijolos. E entre todos os elementos essenciais, há dois que brilham com mais força: a proteína e a vitamina D. Mas não estão sozinhos. Existem muitos outros aliados escondidos no prato. E neste tópico, você vai descobrir como montar uma alimentação funcional, acessível e poderosa para reconstruir seus músculos. E com eles, sua autonomia. Vamos começar pelo pilar principal, a proteína. Ela é a matéria-prima dos músculos. Sem ela, o corpo não consegue formar novas fibras musculares, nem recuperar as que foram desgastadas. E sabe o que mais? Conforme envelhecemos, o organismo fica menos eficiente em absorver proteína, o que significa que idosos precisam de mais proteína do que os jovens para obter os mesmos resultados. É o que mostra uma revisão publicada no Journal of the American Geriatric Society, que recomenda uma ingestão de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, para pessoas acima dos 65 anos, mais do que o recomendado para adultos mais jovens. Para alguém com 70 quilos, isso significa entre 84 e 105 gramas de proteína por dia. Parece muito? Não é. Um ovo tem cerca de 6 gramas de proteína. Uma porção de 100 gramas de frango tem aproximadamente 30 gramas. Um copo de leite, 8 gramas. Se você distribuir bem ao longo do dia, café da manhã, almoço, jantar e lanches, esse número se torna perfeitamente alcançável. E mais, a distribuição da proteína ao longo do dia é tão importante quanto a quantidade total. Estudos mostram que consumir proteína apenas em uma refeição, geralmente no almoço, tem menos efeito na construção muscular do que distribuir em 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Mas e quem não come carne? Ou quem tem dificuldades para mastigar ou digerir alimentos proteicos? Existem muitas opções: ovos, queijos brancos, iogurte natural, tofu, feijão, lentilha, grão de bico e suplementos como whey protein ou proteínas vegetais em pó podem ser grandes aliados. Em casos específicos, um nutricionista pode orientar o uso de suplementos de leucina, um aminoácido essencial para estimular o crescimento muscular. Essa substância tem se mostrado extremamente eficaz, especialmente quando combinada com exercícios de resistência. E onde entra a vitamina D? Ela é mais conhecida por sua relação com os ossos, mas estudos recentes mostram que ela tem um papel fundamental na função muscular. A deficiência de vitamina D está associada a fraqueza, queda de desempenho físico e maior risco de quedas.
Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism revelou que idosos com bons níveis de vitamina D tinham melhor equilíbrio, mais força nos membros inferiores e menor risco de sarcopenia. A principal fonte de vitamina D é a exposição ao sol, cerca de 15 a 20 minutos por dia, em horários seguros, antes das 10 horas ou após as 16 horas. Já pode ajudar. Mas, em muitos casos, a suplementação é necessária, especialmente em pessoas que passam longos períodos em ambientes fechados. Por isso, vale a pena fazer exames e conversar com um médico. Além da proteína e da vitamina D, outros nutrientes são fundamentais para sustentar a recuperação muscular. O magnésio, por exemplo, participa da contração muscular e da produção de energia. Está presente em vegetais verde escuros, sementes, como chia e abóbora, castanhas e cereais integrais. O potássio, abundante em frutas como banana, abacate e laranja, ajuda na transmissão de sinais nervosos que controlam o movimento. E não podemos esquecer do cálcio CACAS, necessário para a saúde óssea, que sustenta a musculatura. Fontes incluem leite, derivados, vegetais verdes e oleaginosas. Outro aspecto crucial é o consumo de calorias suficientes. Muitos idosos, por medo de engordar ou por falta de apetite, acabam comendo muito pouco, mas sem energia suficiente, o corpo entra em estado de economia e não consegue investir na construção de novos tecidos. Por isso, a alimentação de quem quer recuperar a força precisa ser nutritiva e calórica na medida certa. Nada de dietas restritivas sem orientação. O foco não é emagrecer a qualquer custo, e sim nutrir o corpo para que ele volte a responder com vigor. A hidratação também é fundamental. A desidratação reduz a performance muscular, prejudica a absorção de nutrientes e aumenta o risco de câimbras. Mesmo que a sede diminua com a idade, o corpo continua precisando de água. O ideal é consumir pelo menos 1,5 a 2 litros por dia, e pode ser na forma de água pura, chás naturais, caldos leves ou sucos diluídos. É preciso olhar para a comida com outros olhos, não apenas como fonte de prazer, mas como remédio, como combustível, como ferramenta de reconstrução. Cada refeição é uma oportunidade de fortalecer seu corpo, melhorar seu equilíbrio, resgatar sua energia. Não se trata de seguir dietas mirabolantes ou mudar tudo de uma vez, mas sim de se incluir pouco a pouco escolhas que ajudam, não sabotam, seu esforço diário de recuperação. Se você sente fraqueza nos braços ou pernas, olhe para o seu prato. Ele pode estar dizendo muito. Com as escolhas certas, com orientação profissional e com regularidade, a comida deixa de ser um risco e passa a ser sua maior aliada. Porque o músculo que você quer reconquistar começa naquilo que você decide comer hoje. No próximo tópico, vamos falar sobre um fator que muitos ignoram: a conexão entre mente e corpo. Porque não basta cuidar do físico. O cérebro, seus pensamentos, emoções, crenças, também pode enfraquecer ou fortalecer seus músculos. E você vai entender por que, quando a mente se convence de que é fraca, o corpo acredita. Imagine uma senhora de 78 anos que sempre foi ativa, mas que após uma queda passou a evitar escadas, a recusar convites para sair e a depender cada vez mais da ajuda dos outros. O corpo dela mudou? Sim, mas antes do corpo, o que mudou foi a mente. O medo se instalou. A crença de fragilidade se enraizou. E a partir disso, todo o resto desmoronou. O cérebro, essa máquina poderosa que comanda cada gesto, também pode ser o maior freio da recuperação. A ciência chama isso de inibição central, quando o sistema nervoso desliga parte do corpo para nos proteger de um possível dano. Mas quando esse desligamento se prolonga, se repete, se transforma em crença, ele vira prisão. Uma prisão invisível, onde o corpo está inteiro, mas a mente diz: você não pode. Estudos em neurociência têm mostrado que a perda de força muscular nem sempre é causada por perda de massa muscular. Em muitos casos, há falta de ativação neuromuscular, ou seja, a falha do cérebro em chamar os músculos para a ação, é o verdadeiro vilão.
Um artigo publicado na Frontiers in Aging Neuroscience revelou que idosos com depressão leve apresentavam redução significativa da força muscular, mesmo mantendo o mesmo volume de massa magra. Ou seja, não é que o músculo não esteja lá, é que o cérebro parou de usá-lo de forma eficiente. Essa conexão entre mente e músculo é tão poderosa que hoje existem terapias chamadas Mental Strength Training, em que o paciente é guiado a imaginar movimentos com detalhes, levantar da cadeira, caminhar com firmeza, subir degraus com segurança. E os resultados são impressionantes. Só o ato de imaginar o movimento com foco e repetição já é suficiente para ativar regiões motoras no cérebro e melhorar a performance física real. É o poder do pensamento moldando a realidade corporal. E isso não é misticismo, é neurofisiologia aplicada à recuperação. Mas não para por aí. A mente também é moldada pelo que ouvimos, pensamos e acreditamos. Frases como "não consigo mais", "minhas pernas não prestam", "estou velho demais", agem como comandos inconscientes que sabotam a recuperação. O cérebro interpreta essas afirmações como ordens, e como um computador obediente, ele reduz o esforço, a motivação e até a regeneração física. É por isso que a forma como falamos com nós mesmos importa, e muito. Mudar o discurso interno pode ser o primeiro passo para mudar o corpo. A psicologia também nos mostra que o medo do movimento, chamado de cinesiofobia, é uma das maiores barreiras para a recuperação da força em idosos. Após quedas, cirurgias ou diagnósticos negativos, é comum que a pessoa evite se mover por medo de piorar a situação. Mas essa evitação gera inatividade, e a inatividade gera enfraquecimento. É o ciclo da fragilidade, sendo alimentado pelo próprio instinto de proteção. Para quebrá-lo, é preciso um passo ousado: retomar o movimento, ainda que com medo, com apoio, com segurança, com orientação, mas com coragem. A prática de mindfulness, meditação e respiração consciente, também tem se mostrado útil para esse processo. Ao reduzir a ansiedade e aumentar o foco, essas técnicas ajudam o cérebro a recuperar a confiança no corpo. Em um estudo publicado no Journal of Aging and Health, idosos que praticavam meditação guiada apresentaram melhora no equilíbrio, no controle motor e na percepção de segurança física. Isso mostra que o corpo não anda sozinho. Ele é guiado pela mente. E se a mente está em paz, o corpo responde com mais fluidez e segurança. Outro fator poderoso é o apoio emocional e social. Pessoas que se sentem sozinhas ou desvalorizadas tendem a se mover menos, a se cuidar menos, a se entregar mais facilmente à apatia. Por isso, a presença de amigos, familiares ou grupos de apoio pode ser decisiva na reativação do cérebro e do corpo. A motivação não brota do nada. Ela nasce do afeto, da esperança e da conexão com algo maior do que a dor. E aqui vai um segredo. O corpo acredita no que o cérebro diz. Se você diz que está fraco, ele fica fraco. Se você diz que está recomeçando, ele se prepara para renascer. A linguagem molda o comportamento, e o comportamento molda o resultado. Então, se você sente que seus braços ou pernas já não são os mesmos, pergunte-se: o que minha mente tem dito para eles? Será que não é hora de mudar a narrativa? De deixar de lado o eu não consigo e abraçar o estou começando? Porque quando a mente se fortalece, o corpo obedece. No próximo tópico, vamos sair da teoria e entrar no SPIR, movimento inteligente. Você vai aprender estratégias práticas de atividade física que respeitam suas limitações, mas desafiam seus músculos de forma segura, progressiva e eficaz. Porque agora que a mente entendeu que é possível, o corpo está pronto para agir. Por muitos anos, o movimento foi visto apenas como parte da juventude. Depois de certa idade, dizia-se que o ideal era ficar quieto, descansar ou evitar esforço. Mas a ciência veio e desmontou essa ideia. Hoje, sabemos que o movimento é uma das mais poderosas formas de tratamento e prevenção na terceira idade, tão ou mais eficaz do que muitos medicamentos. O corpo humano foi feito para se mover, e quando o movimento é retirado da rotina,
o organismo adoece. Mas não é qualquer movimento. É preciso respeitar os limites do corpo, as dores crônicas, as cirurgias passadas, os medos acumulados. Por isso a chave é o Sita, movimento inteligente, gradual, funcional e prazeroso. A Organização Mundial da Saúde recomenda que idosos realizem pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, incluindo exercícios de força, mobilidade, equilíbrio e coordenação. Mas atenção, essa recomendação não é para atletas. Ela é para pessoas comuns de todas as idades, inclusive com limitações. Isso significa que toda forma de movimento conta, desde subir escadas com consciência até varrer a casa, fazer jardinagem, dançar ou realizar alongamentos pela manhã. A primeira estratégia é simples, mas poderosa. Quebrar o sedentarismo com micropausas de movimento ao longo do dia. Ficar muito tempo sentado enfraquece os músculos das pernas, endurece as articulações e desacelera a circulação. Levantar a cada 30 minutos, nem que seja por 1 ou 2 minutos, já faz diferença. Pode ser para alongar os braços, girar os ombros, caminhar até a cozinha ou apenas mudar de posição. Estudos mostram que essas pequenas interrupções do comportamento sedentário reduzem em até 30% o risco de perda funcional com o passar dos anos. Outra estratégia fundamental é a conatividade funcional com apoio. Quem tem dificuldade para caminhar ou se levantar deve começar com exercícios realizados com cadeira, apoio de mesa ou andador. Por exemplo, fazer marchas no lugar segurando as costas de uma cadeira, realizar elevações de joelho sentado, levantar e sentar com controle. Esses movimentos aparentemente simples ativam grandes grupos musculares e ajudam o cérebro a recuperar os padrões motores perdidos. Para quem sofre com dores articulares, como artrose nos joelhos ou quadris, o ideal é começar com esses exercícios em ambientes com menos impacto, como a água, hidroginástica, caminhada em piscina rasa, ou até mesmo movimentos de natação adaptada são extremamente benéficos. A água reduz a carga sobre as articulações e permite movimentos mais amplos sem dor. Segundo a revista Age and Aging, idosos que praticam hidroginástica regularmente apresentam melhora de até 40% na função das pernas, além de ganhos na autoestima e na qualidade do sono. Outra prática eficaz e segura é o de Pilates adaptado. Realizado com acompanhamento profissional, ele combina fortalecimento, respiração, equilíbrio e consciência corporal. É especialmente indicado para idosos que têm medo de cair ou que já sofreram fraturas. O Pilates ajuda a alinhar a postura, fortalecer o core, músculos abdominais e lombares e reeducar o corpo a se mover com elegância e segurança. O Dacian Tai Chi Chuan, uma arte marcial suave, também ganhou destaque nos últimos anos como uma das melhores práticas para o público idoso. Com movimentos lentos, coordenados e conscientes, o Tai Chi melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas e aumenta a confiança corporal. Uma meta-análise publicada no British Journal of Sports Medicine concluiu que praticantes de Tai Chi apresentavam menos dores, mais força nas pernas e maior sensação de controle sobre o corpo. Mas, e se você tem limitações severas, como osteoporose avançada, pós-AVC ou dificuldades respiratórias? A resposta é: ainda é possível se movimentar. Nesses casos, a fisioterapia é a porta de entrada. Os fisioterapeutas trabalham com exercícios específicos para cada condição, respeitando o ritmo e os riscos individuais. O objetivo não é voltar a ser como antes, mas sim avançar dentro do possível, com dignidade e consistência. E aqui entra uma dica de ouro. Comece devagar, mas comece com data marcada. Escolha 2 dias da semana para seus primeiros treinos. Marque no calendário. Trate como compromisso sagrado. Quando o exercício se torna parte da rotina, o corpo começa a se reorganizar. Os músculos respondem, o fôlego aumenta, o humor melhora. Porque o movimento não fortalece apenas as pernas e os braços. Ele fortalece a esperança. A dor, que muitos temem ao iniciar os exercícios,
geralmente vem da rigidez, da falta de uso, da tensão acumulada, mas ela diminui com o tempo. O que começa com dificuldade, termina com gratidão. A chave está na regularidade. Não é sobre treinar uma semana e parar na outra. É sobre dar ao corpo tempo, respeito e repetição. O que a idade tirou com o tempo também pode devolver, com paciência. No próximo tópico, vamos falar sobre o que talvez seja o maior desejo de quem enfrenta a perda de força: voltar a viver com independência. Vamos abordar como é possível reverter dores, quedas e a sensação de impotência, resgatando a liberdade de andar sozinho, se vestir sem ajuda, abrir portas e abrir novos caminhos. Poucas coisas doem tanto quanto depender. Depender de alguém para levantar da cama, para calçar os sapatos, para tomar banho, ir ao banheiro, cortar um alimento no prato. Essa dependência, às vezes física, às vezes emocional, corrói aos poucos a autoestima, a dignidade e o prazer de viver. A autonomia, por sua vez, é uma das formas mais puras de liberdade. E ao contrário do que muitos pensam, ela não desaparece por completo com a idade. Ela pode ser reconstruída. E para isso não é preciso milagre. É preciso movimento, nutrição, mente ativa e, acima de tudo, vontade de viver por conta própria. A perda da força muscular não é apenas uma questão física. Ela se reflete no comportamento. Mais tempo sentado, menos saídas de casa, menos convivência social, mais silêncio, mais medo. E quando a fraqueza nas pernas e braços se instala, um dos primeiros efeitos colaterais são as quedas. No Brasil, a cada 15 segundos, um idoso sofre uma queda. E em muitos casos, o que poderia ser um simples tropeço vira uma fratura grave, uma internação longa e o início de um processo de declínio acelerado. Mas aqui está a virada. Queda não é destino. Dores não são inevitáveis. E a dependência pode ser revertida. Estudos realizados pela Harvard Medical School mostram que programas de treinamento funcional e reabilitação ativa conseguem reduzir em até 50% o risco de quedas em idosos que sofrem com fraqueza muscular. Os dados indicam que a combinação entre exercícios de força, como já vimos, reeducação do equilíbrio e treinamento de reações rápidas, como simular um tropeço e aprender a recuperar o corpo, tem impactos profundos na prevenção de acidentes e no aumento da confiança. A dor é outro obstáculo comum, e muitos evitam se mexer justamente por medo de sentir dor. Mas a ciência tem uma resposta surpreendente. A dor crônica, como aquela causada por artrose, hérnias ou fibromialgia, melhora com o movimento regular. Isso mesmo, a imobilidade gera rigidez, inflamação e mais dor. Já o exercício moderado estimula a produção de endorfinas, fortalece os músculos ao redor das articulações, melhora a lubrificação das cartilagens e reprograma os receptores da dor no cérebro. Em resumo, quem se move sente menos dor, não mais. Outro elemento-chave para recuperar a autonomia é na adaptação do ambiente doméstico. Muitas vezes, o problema não está só no corpo, mas nos obstáculos da casa. Tapetes escorregadios, escadas sem corrimão, móveis baixos demais, banheiros mal adaptados. A primeira ação é tornar a casa um espaço seguro, instalar barras de apoio, elevar a altura das camas, organizar os utensílios ao alcance das mãos. Isso reduz os riscos e aumenta a liberdade de movimento, mesmo sem ajuda. Mas recuperar a autonomia vai além do físico. Envolve resgatar o protagonismo da própria vida. Retomar a capacidade de fazer escolhas, de sair para caminhar, de ir ao mercado, de marcar um médico sozinho, de tomar banho sem ajuda. Cada pequena vitória representa um passo rumo à independência. E o mais bonito, quanto mais autonomia se conquista, mais a pessoa volta a acreditar em si mesma. É um ciclo positivo que transforma a vida de dentro para fora. Um estudo da Universidade de Barcelona analisou idosos com mais de 75 anos que participaram de um programa de reabilitação domiciliar. Após 12 semanas de fortalecimento muscular,
reeducação postural e pequenas adaptações no lar, mais de 80% dos participantes voltaram a realizar atividades básicas de vida diária sozinhos. Cozinhar, se vestir, caminhar até a farmácia. Atos simples para muitos, conquistas gigantes para quem estava perdendo o controle sobre a própria existência. Autonomia também é reconexão com o mundo. Quando o corpo volta a responder, a pessoa volta a participar. Vai à igreja, visita os filhos, participa de reuniões, dança. E o efeito disso no cérebro é imenso. A autoestima floresce, o humor melhora, a memória se fortalece, a vida ganha cor, porque não há dignidade sem liberdade. E nada é mais libertador do que poder se mover sem depender. Se você sente que está perdendo sua autonomia, olhe para tudo que já foi dito até aqui. A recuperação está no movimento, na comida, na mente e no ambiente. Você pode resgatar sua força, você pode caminhar novamente com firmeza, você pode se cuidar. E mesmo que precise de ajuda em alguns momentos, o que importa é não desistir de si mesmo. No próximo tópico, vamos nos inspirar em quem já trilhou esse caminho. Vamos conhecer histórias reais de superação, de pessoas que, mesmo com idade avançada, doenças crônicas ou traumas graves, voltaram a andar, a viver e a acreditar, com os próprios pés. Não há nada mais poderoso do que uma história de superação, porque quando a ciência encontra a experiência vivida, quando os números ganham rosto, nome e emoção, algo desperta dentro de nós. A motivação se acende. O eu não consigo dá lugar ao e se eu tentar. Por isso, neste tópico, não vamos falar de teoria. Vamos falar de gente. Gente comum como eu e você. Pessoas que enfrentaram quedas, doenças, cirurgias, dores, perdas e ainda assim deram um passo, depois outro e mais outro, até que o impossível virou caminhada. Começamos com Dona Celina, de 82 anos, moradora de Ribeirão Preto. Após uma fratura no fêmur, causada por uma queda no banheiro, ela ficou 3 meses em uma cama. Os médicos disseram que talvez ela nunca mais andasse. Celina, que sempre foi independente, sentiu sua identidade desabar. Chorava à noite, recusava visitas, dizia estar cansada de lutar. Mas algo mudou quando a neta, de apenas 12 anos, olhou nos olhos dela e disse: "Vó, a senhora me ensinou a andar. Agora é a minha vez de ajudar a senhora a voltar a andar também." Com lágrimas e um fio de coragem, Celina iniciou um programa de fisioterapia diária. No início, mal conseguia sentar. Depois, passou a se levantar com ajuda. Em 3 meses, caminhava com andador. Em 6, sozinha. Hoje vai à missa todos os domingos, de salto baixo, mas de cabeça erguida. Recuperar a força, diz ela, foi também recuperar minha fé. Outra história comovente é a de Seu Antero, 76 anos, ex-servente de pedreiro, diagnosticado com Parkinson há 5 anos. A doença o deixou com tremores constantes e desequilíbrio progressivo. Por medo de cair, Antero passou a evitar qualquer atividade. Vivia sentado, assistindo televisão, enquanto a força dos braços e pernas desaparecia lentamente. Até que um dia, durante uma consulta com uma geriatra, ele ouviu: "O senhor quer viver ou só sobreviver?" Aquela frase bateu como um trovão. Com a ajuda da equipe de saúde da família, Antero começou um programa de exercícios adaptados na praça do bairro. Primeiros passos instáveis. Depois, caminhadas curtas. Após 4 meses, ele já fazia exercícios com bastão e conseguia subir um degrau com segurança. Mas o maior milagre, segundo ele, foi voltar a carregar o netinho nos braços. "Ganhei minha vida de volta", diz Antero, e descobri que a força estava dormindo, não morta. A ciência tem acompanhado histórias como essas de perto. Em São Paulo, um projeto chamado Viva com Força, realizado em unidades básicas de saúde, acompanha centenas de idosos em situação de fragilidade. Entre eles, Dona Joana, de 89 anos, que chegou em cadeira de rodas sem conseguir levantar sozinha. 3 meses depois andava com bengala. Em 6 meses fazia caminhada leve com o grupo do bairro. E em 1 ano, participou de uma corrida simbólica de 1 quilômetro no Parque da Juventude, com lágrimas nos olhos e um cartaz no peito: "Nunca é tarde para recomeçar." E não é mesmo.
Essas histórias não são exceções, são convites. Convites para acreditar, para agir, para dar o primeiro passo, para provar que os músculos podem enfraquecer, mas a vontade, essa pode ficar ainda mais forte com o tempo. Porque o que move essas pessoas não é apenas fisioterapia ou dieta. É amor. Amor à vida. Amor à liberdade. Amor à própria história. E isso nenhum exame mede. Nenhum laudo prevê. Nenhuma idade limita. Se você duvida que pode se reerguer, pense nessas histórias. Pense em quem já chegou ao fundo do poço e, com coragem, construiu degrau por degrau até voltar à luz. A força física é importante, sim, mas a força emocional é o que acende o motor da mudança. E ela mora dentro de você, mesmo que adormecida. No próximo e último tópico deste roteiro, vamos organizar um plano de ação prático e acessível, com orientações para você começar esta semana, com segurança, foco e propósito. Porque agora que você entendeu tudo o que precisa, é hora de transformar saber em ação. Chegamos ao momento mais importante desta jornada, a virada. Porque informação por si só não transforma. O que muda a vida é a ação. E a boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. O segredo está em pequenas decisões diárias, firmes, consistentes, que somadas constroem um novo corpo e uma nova história. Se você sente que perdeu a força nos braços ou nas pernas, este é o plano que vai ajudar você a iniciar sua reconstrução. Um passo por dia, um gesto com consciência, uma nova escolha. Hoje é o seu ponto de partida. Dia 1. Avaliação e compromisso. Comece com um gesto simbólico, mas poderoso. Comprometa-se consigo mesmo. Pegue um caderno ou uma folha de papel e escreva: eu escolho recuperar minha força. A partir de hoje, serei meu próprio aliado. Em seguida, avalie onde você está. Consegue se levantar da cadeira sem apoio? Caminhar por 10 minutos? Carregar 1 litro de água? Não se julgue, apenas registre. Essa será sua linha de partida. Tire uma foto se quiser. Essa imagem vai te lembrar daqui a algumas semanas de onde você saiu. Dia 2. Movimento leve com propósito. Comece o dia com alongamentos simples, braços estendidos, pescoço relaxado, pernas esticadas com leveza. Em seguida, faça 2 séries de 5 repetições de levanta e senta na cadeira, com apoio das mãos se precisar. Depois, caminhe dentro de casa por 3 a 5 minutos, marcando o tempo no relógio. O mais importante hoje é romper o ciclo da inércia. Lembre-se, é melhor pouco com consistência do que muito com desistência. Dia 3. Com 2 garrafinhas de água, 500 ml cada, faça 2 séries de 10 repetições de flexão de bíceps, dobrando os cotovelos em direção ao peito. Depois, empurre as palmas das mãos contra a parede, simulando uma flexão de braços. Faça 2 séries de 8 repetições. Finalize com uma caminhada leve de 5 minutos. Hoje você ativou músculos que estavam adormecidos. A dor leve do dia seguinte será seu lembrete de que o corpo está acordando. Dia 4. Nutrição consciente. Hoje, o foco é o prato. Reforce a ingestão de proteína em todas as refeições. No café da manhã, inclua um ovo ou um iogurte. No almoço, adicione frango, peixe, feijão ou lentilha. No jantar, uma sopa rica em vegetais e proteínas leves. Tome água ao longo do dia. Evite alimentos ultraprocessados. Se puder, marque um exame de vitamina D para os próximos dias. É um investimento na sua força futura. Dia 5. Força nas pernas e equilíbrio. Faça novamente o exercício de levanta e senta, mas agora sem apoio, se possível. Depois, eleve os calcanhares, ficando na ponta dos pés por 3 segundos e voltando. Repita 10 vezes. Segure em uma cadeira e tente manter-se em pé com um pé só por 10 segundos, trocando os lados. Isso trabalha equilíbrio, essencial para evitar quedas. Termine o dia com uma frase: meu corpo está respondendo e eu estou de volta ao controle. Dia 6. Respiração e mente. Hoje, reserve 10 minutos em silêncio. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente.
Inspire contando até 4, segure por 2 segundos. Expire contando até 6. Repita por 10 minutos. Isso relaxa a musculatura, reduz a ansiedade e fortalece sua conexão com o corpo. Releia tudo o que você escreveu no dia 1, veja o quanto já caminhou. E entenda, você está vencendo e continuará vencendo. Dia 7. Revisão e celebração. Volte à sua avaliação inicial. Compare como se sente agora. Consegue se levantar com mais facilidade? Caminha mais confiante? Está se alimentando melhor? Está com mais ânimo? Se sim, comemore. Se ainda não, continue. A jornada está apenas começando e você já provou que é capaz. Escolha algo especial para marcar esse dia. Uma ligação para alguém que ama, um passeio leve ao sol, uma flor na janela. E diga em voz alta: estou me reconstruindo. E isso é só o começo. Você não precisa de um corpo perfeito. Você não precisa correr maratonas. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas você pode, e merece, levantar com firmeza, caminhar com confiança e viver com dignidade. A força que você sente ter perdido nunca foi embora. Ela apenas adormeceu. E agora ela está acordando, dia após dia, escolha após escolha. Porque o tempo não é seu inimigo. O tempo, agora, é seu aliado.